Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlio César, eu sou psicanalista e terapeuta holístico. Bem-vindo ao nosso canal, você que nunca esteve por aqui. Desde já eu já vou falando para você, aperte seu sininho, deixa o seu like, que você vai gostar muito de acompanhar esse vídeo até o final. E assista também os outros vídeos desse canal também, que são complementos desse vídeo, que vamos discorrer sobre o assunto da força do hábito. Realmente o hábito ele tem uma força muito grande, mas precisa ter desejo, precisa ter libido, precisa ter pulsão. Precisamos de saber onde queremos chegar. Aonde eu quero chegar com isso? Aonde eu quero que esse hábito me leve? A que ponto que eu quero ser transformado com esse hábito? Ou o que esse mau hábito pode estar transformando a tua vida? Que resultado que esse mau hábito está te dando? Então, a força do hábito, é como eu já disse em outros vídeos, a mente ela não discerne isso. O que é bom, o que é ruim, não discerne. Nós somos governados por nossas crenças. Como um cavalo que sai galopando e ele precisa de um governo, ele precisa de alguém que dê uma direção. E o hábito, para ele ter força transformadora, ele precisa de repetição, ele precisa de regularidade e ele precisa principalmente de uma repetição. Por quê? Isso são princípios da neurociência. Para se transformar num mau hábito, ele teve uma quantidade muito grande de repetição, de dopamina. Isso transformou o seu comportamento e também deu resultados para os seus eventos. Agora, se nós quisermos a mudança, eu preciso criar um ambiente para isso. Criar um horário, criar uma regularidade. E praticar aquilo, seja a leitura de um livro, seja uma atividade física, seja voltar a estudar de alguma forma, fazer um curso. Eu preciso da regularidade. Para aquilo criar força e expandir dentro de nós, nós precisamos da regularidade, percebam? Então, por uma repetição ou por uma grande emoção, se instala muitas vezes uma crença. E uma forma de nós transformarmos isso e a dica de hoje, ela vai em cima de uma repetição positiva. Só que agora você vai dar o comando. Você vai ser o controlador. Você vai controlar isso. Você vai criar um ambiente para isso. E você vai criar todos esses modos operantes de uma forma onde eles operam ao seu favor. Não destruindo você, te tirando força. Então, para isso, nós precisamos de um ambiente, algo assim que ele possa soar de uma forma harmônica e possa encontrar absorção da mente. Então, para um hábito muito comum, a leitura, por exemplo, a dificuldade de ler, ela pode passar por uma regularidade de uma leitura pequena, de 5 minutos por dia, de 10 minutos por dia, talvez meia hora, mas a fidelidade e a regularidade ela vai marcar isso. Com o tempo, a nossa mente vai começar a jogar um pouco mais de dopamina nisso. A nossa mente começa a receber, nossas correntes cerebrais começam a receber isso de uma forma onde o nosso cérebro começa a ser moldado. Pois é. O princípio da neuroplasticidade mesmo, que é muito bem colocado através da neurociência, ele prova isso. O nosso cérebro é moldado. Muitas são as vezes que nós achamos que um hábito não muda isso na minha vida. Eu não mudo aquilo. Mas pode acreditar,
Você, de alguma forma, fabricou isso dentro de você. Você criou isso dentro de você. E os seus eventos, eles estão marcados por essa crença. Né? Agora, quando você sabe como a máquina funciona, você pode ser o autor do seu destino. Você pode ser o autor da sua história. Você pode construir uma nova história, sabendo como a máquina opera. Né? Então eu posso criar um ambiente, eu posso perceber qual a melhor parte do dia. E aí nós vamos reforçar, né, como eu já disse em alguns vídeos anteriores a esse, o exercício do caderno, como eu quero que isso opere. A regularidade é muito maior do que a intensidade ou maior do que a quantidade. A regularidade, a princípio, ela vai construir um caminho neural capaz de causar um princípio ativador da transformação. Né? Então eu vou dizer ali no caderno o que eu quero que seja transformado ali. Vou colocar dia, vou colocar horário e vou colocar a prática. Essa prática aqui nós estamos colocando aqui a leitura de um livro, por exemplo. Nossa, eu gostaria de ler. E eu fico no desejo. Perceba, não há uma manifestação disso. Eu não tenho, não há uma amizade com esse desejo. Então eu não criei uma intimidade com esse desejo. Então como é que eu quero que esse desejo se manifeste? Eu preciso criar vínculo com esse desejo. Eu preciso fazer com que esse desejo ele fique muito meu amigo. E ele mesmo possa me ensinar aos pouquinhos como é que eu faço isso. No estado meditativo, né, fazer aquela consulta interior, né, aquela consulta interior naquele estado meditativo, bem profundo de meditação, respirando, soltando o ar lentamente, né, e nós podemos criar o cenário mental daquele resultado que eu quero que aconteça, aquele hábito que eu quero que aconteça. E eu já estou disparando ali adrenalina. Né? E ali, toda a transformação, toda a mudança, ela começa a ocorrer partindo dessa regularidade, partindo desse compromisso, né? Partindo dessa forma de estar do seu lado o tempo inteiro. Né? Eu preciso desenvolver essa intimidade, preciso dar tempo. Qualquer relação, ela precisa de um investimento. Senão a relação acaba. Quem sabe a relação com você esteja acabando, porque você deixou de criar essa intimidade com você. Né? E essa intimidade com você, ela passa por um ponto onde tem uma observação, que é o observador de si. É aquele que distancia, que consegue ver de fora as mudanças que precisam ocorrer. Né? Então, a força do hábito não é algo pronto, algo que já está dentro de mim, algo que eu acesso, não. Eu vou criar um ambiente para isso. No caso aqui, eu estou colocando como exemplo a leitura. Nós podemos colocar atividade esportiva, né? Escolher um lugar, escolher um dia, escolher um horário, né? E começar uma prática. Né? Essa prática precisa de uma regularidade. E aos poucos essa regularidade ela vai transformando o meu comportamento. Né? Um desconforto natural no princípio é muito comum, né? Mas superando essa primeira etapa, existe uma fortaleza que ela vai acontecendo aos poucos, e aos poucos essa regularidade ela vai conduzir a resultados muito satisfatórios. Tá bom? Fica a dica aí, a dica de procurar um ambiente, de procurar um compromisso, estabelecer um processo de continuidade. Tá?
Não precisa assinar papel nenhum, o compromisso é com você. Você pode assinar, você pode até colocar, escrever no próprio caderno, escrever direitinho, né? Esse compromisso, assinar esse compromisso com você mesmo, né? E colocar isso em prática. Agradeço você ter escutado esse vídeo até o final. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Tá? E até um próximo vídeo. Obrigado. Forte abraço.